Êxodo 30, 34. Quem quiser acompanhar aí no celular ou abrir a Bíblia, hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Amém? Amém. Diz assim, ó, o incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. A palavra de Êxodo 34 está inserida dentro de um período em que o tabernáculo estava sendo construído. Pode fechar. Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai, e lá Deus, então, vai passar para Moisés as leis, os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, todas as leis orais e escritas. E também vai passar para Moisés a planta do tabernáculo, e juntamente com a planta, ele vai entregar para Moisés o modelo de toda a mobília e as fórmulas daquilo que vai ser usado dentro do tabernáculo. E dentro de tantas fórmulas, uma delas é a fórmula do incenso santo. E o incenso na Bíblia vai, mais tarde, ser comparado com a oração da igreja que sobe até a presença de Deus. Se a gente lê o livro de Salmos, o salmista escreve dizendo assim, né? Que seja o levantar das minhas mãos como um incenso que sobe. E no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que debaixo do trono existem taças, né? E dentro destas taças estão depositadas a oração dos crentes que subiram como incenso até a presença de Deus. E por que nessa semana Deus colocou essa palavra no meu coração? Porque aqui fala sobre o poder da oração. O poder que há nessa arma tão poderosa que Deus deixou para o seu povo, que é a oração. Infelizmente, esse assunto tem ficado um pouco de lado na igreja. A prática da oração, o ensinamento da oração, mudou bastante nos dias em que nós vivemos, porque nós temos hoje pouco tempo, menos tempo para essa prática. Se você ler o livro de Leonardo Ravenhill, Porque está do Pleno Avivamento, você vai ver que ele compara a oração na igreja com a Cinderela. E ele diz que na oração, a oração é anônima. A oração é um lugar onde você não tem evidência. E Jesus até ele ensina, ele diz, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E eu vejo e observo que muitos de nós temos negligenciado a oração. O período de oração, como nós tínhamos antigamente. Eu me lembro que a igreja de antigamente não começava um culto sem antes a igreja dobrar o joelho e orar 30 minutos. E era até um pouco constrangedor, a gente ficava até com vergonha se a gente chegava um pouco atrasado, porque a gente entrava na igreja, eu não sei se a igreja de vocês era assim, a minha era, as pessoas todas estavam de joelho. E aí, para você chegar no banco, você tinha que passar por cima, assim, dos pezinhos das pessoas para achar um lugarzinho para orar. Mas havia tanto poder na igreja naquela época, havia tanta unção,
que ali mesmo orando, Deus já batizava no Espírito Santo, Deus já curava as enfermidades, não precisava de tantas, né, tantas coisas, um culto, tanta modernidade, tanta oratória, tanta teologia, as coisas eram bem mais simples, né? Os pastores diziam, Jesus te ama, e os milagres aconteciam, né? Os pastores não tinham tanto ensinamento, mas havia muito poder no ambiente da igreja e nos lares. E eu me lembro que a minha esposa me conta, porque ela nasceu, né, num berço evangélico, na Assembleia de Deus, e ela me conta algumas experiências da oração que ela viveu com a mãe dela, que era dirigente num círculo de oração. E uma delas, que me veio à mente agora, é que eram 3 irmãs, o pai caminhoneiro, e onde eles moravam era tudo rua de barro. E no inverno, quando chovia, a locomoção era quase impossível. E numa madrugada, as 3 estavam enfermas, as 3 meninas. E ela conta que a mãe dela dobrou o joelho na cama para orar e pediu para Deus enviar alguém lá para orar pelas filhas dela. E passou um tempo, ela ouve no portão alguém batendo palmas, ela abre a porta, é o porteiro da igreja. O diácono diz assim, eu estava em casa orando e Deus mandou eu vir aqui orar pelas suas filhas. E as 3 foram curadas através daquela oração. E eu vejo assim, né, como faz falta hoje esses testemunhos, né, os testemunhos do poder da oração. A oração é uma das armas mais poderosas que nós temos. Inclusive, a Rainha Elizabeth, ela disse uma frase que ficou marcada na história. Ela disse que tem mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico reunido. Porque ela conhecia, né, o poder da oração, porque a oração move a mão de Deus. A oração, ela abre as portas. Através da oração, as enfermidades são curadas, as respostas de Deus descem até nós, porque a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Jeremias 33:3 nos prova que é um diálogo. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Então a oração é um pecador de joelhos na terra orando e um Deus todo-poderoso sentado no trono respondendo, falando com pessoas tão simples como nós. E o que me chama a atenção no poder da oração é que a gente vê na Bíblia tantas orações poderosas. A oração de Ana, a oração de Ezequias, a oração de Josafá, quando apresenta aquela carta para Deus, e Deus responde, diz, vós vos calareis e eu pelejarei por vós. Então a oração é uma conversa com Deus. E o que nós temos que aprender com a oração é que a oração tem 3 respostas. A oração, Deus pode responder dizendo não. A oração, Deus pode responder dizendo espera um pouco. E a oração também, Deus responde dizendo sim. Mas qualquer uma das 3 respostas de Deus para nós é o que Deus tem de melhor para a nossa vida. E às vezes o não, na hora a gente não entende. Mas eu glorifico muito mais a Deus pelas portas que Ele não abriu e eu não passei, do que pelas portas que se abriram. Porque as portas que Ele fechou e disse não, seriam portas que talvez hoje eu não estivesse aqui hoje fazendo a live com vocês. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é de morte. Então, muitas vezes, a gente não entende o não, nem o espera um pouco, porque a gente quer ouvir o sim de Deus. Mas, lendo a Bíblia, eu começo a compreender pelas palavras que estão inseridas na Escritura que nós não sabemos orar. E a Bíblia diz isso, que o homem não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Pai, levando a Ele as nossas necessidades. Se nós entendêssemos que é muito melhor orar do que falar, nós oraríamos muito mais e falaríamos muito menos. Billy Graham, antes de morrer, perguntaram para ele, o que você teria feito de diferente na sua vida? E a resposta dele foi, eu teria me envolvido muito menos com a política
e teria orado muito mais. Essa foi a resposta do reverendo Billy Graham, porque a oração é o que Deus deixou de mais poderoso para a humanidade. Imagina o poder da oração. A Bíblia diz que se a gente orar crendo, tudo que a gente pedir nós recebemos. E nós precisamos olhar para esse momento de oração com muito mais cuidado, né? Com muito mais apreço, mais desejo de falar com Deus. É muito bom falar com vocês. Eu sempre falo isso, né, na sexta-feira. Como é bom, mas falar com Deus é muito melhor. Falar com Deus não tem explicação. A gente não deve orar até Deus nos ouvir. A gente deve orar até que a gente ouça Deus. E para isso, então, mediante esta palavra de que nós não sabemos orar como convém, Deus me levou até a fórmula do incenso, que seria o símbolo da oração, no Novo Testamento e também nas páginas do Antigo Testamento. E aqui dentro, Deus me mostrou algumas características, algumas coisas que nós podemos fazer para orar com mais eficácia e com mais poder. E aí começa o texto dizendo assim, ó, toma especiarias aromáticas. E aí eu entendo que a oração que Deus se agrada é a oração que tem aroma. É a oração que tem um bom perfume. Mas, pastor, existe oração que não cheira bem diante de Deus? Sim, existe. Orações que não são feitas com humildade. Orações que não são feitas segundo a sua palavra. Orações muitas vezes egoístas, onde nós oramos apenas nos preocupando com aquilo que nós queremos, que nós precisamos. Orações de pessoas que querem continuar vivendo uma vida pecaminosa e não oram com arrependimento, achando que Deus é como se fosse um caixa eletrônico onde a gente deposita alguma coisa e depois, mais tarde, quando a gente precisa, aquela máquina é obrigada a nos devolver aquilo que nós depositamos. Orações que muitas vezes colocam Deus contra a parede. Olha, Deus, se tu não me der, se tu não fizer, eu não acredito mais que o Senhor existe, eu desisto da fé. São orações que apertam e oprimem a Deus. Orações que muitas vezes, como diz Tiago, pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus próprios prazeres ou deleites. São orações que chegam no trono de Deus e não agradam a Deus. Sabe? E às vezes a gente, como ser humano, acredita que uma oração feita com uma boa oratória, com muito conhecimento bíblico, são orações que Deus vai responder. Quantas vezes eu dobrei o joelho na igreja, ou me sentei, e alguém estava orando do meu lado e eu parei para ouvir. Porque a oração daquela pessoa era tão bonita, tão teológica, citava tanto a Bíblia, que às vezes eu ficava até com vergonha de orar, com vergonha da minha oração. Mas aí, com o passar do tempo, eu entendi que Deus ele não se vende por palavras bonitas ou por conhecimento. Porque às vezes a oração pode ser bonita, mas pode não ter aroma. Pode não ter um cheiro que agrada a Deus. Porque às vezes a pessoa está orando ali, mas ela está cheirando a pecado. E às vezes aquela pessoa que fala 2, 3 palavras, que está ali fazendo força para falar com Deus, Deus sente o perfume dela e diz assim, não ora tão bonito como a outra. Mas em compensação, a vida dela, o proceder, a maneira com que ela se conduz, a maneira com que ela vive a Escritura, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como ela mesma, às vezes é muito mais forte do que centenas de palavras, como os fariseus oravam.
A oração do fariseu não tinha aroma. Era uma oração feita com orgulho, porque o fariseu, ele batia no peito e dizia: eu não sou como esses aí que pecam. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a Bíblia diz que havia um publicano com o rosto no pó que dizia assim: eu não sou digno nem de levantar os meus olhos para o céu, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: qual dos dois saiu justificado? O fariseu ou o publicano? E ele disse: foi o publicano, porque a oração dele tinha aroma, oração de um coração arrependido, de um coração contrito, uma oração feita com verdade e com fidelidade. E sabe que é interessante isso, porque eu comparo a oração com um perfume que Deus se agrada. E você já deve ter comprado um perfume, entrado numa loja, geralmente a gente vai na loja, a vendedora vem e oferece o mais caro, né? Tem comissão, ela chega com aquele perfume mais caro, diz: ó, esse aqui é bom. E aí você coloca ali, cheira, diz: ah, não gostei. E aí você anda pela loja, escolhe um perfume bem barato. E a vendedora olha para você e diz assim: eu não entendo, você vai deixar de levar o mais caro, levar o mais barato, e você vai dizer assim: o que importa é que eu gostei do perfume. Deus é assim também. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem teologia, se você não tem, o que importa é o bom perfume de Cristo na sua vida. Se Deus se agradar do aroma, a resposta vem. Por isso que ele disse para Moisés: toma especiarias aromáticas, porque a oração, quando sobe, ela tem que cheirar bem diante de Deus. Eles usam uma expressão que para mim é antiteológica, oração de feiticeiro, né? Que seria a oração contrária. Pessoas que oram e dizem assim: ah, quebra aquele, derruba aquele, mostra para aquele lá que eu estou certo, né? São orações que não têm perfume, porque a Bíblia diz assim: abençoarei os que te abençoar. Então a oração que agrada a Deus é aquela que abençoa, é aquela que você consegue dobrar o teu joelho e dizer: Deus abençoa os que me perseguem. É aquele que você consegue orar por aqueles que são teus inimigos. Essa é uma oração que, quando chega no céu, Deus responde. E o tempo não nos permite, vamos continuar. E aí ele cita aqui 3 tipos de elementos que precisam estar na mistura deste incenso: o estoraque, a ônixa e o gálbano. O estoraque é um arbusto pequeno que crescia em cima das montanhas. E você sabe que nas montanhas a temperatura varia, né? Um dia muito quente, um dia muito frio. Quem já esteve em Israel no inverno e no verão sabe o que eu estou falando. E o arbusto, para se proteger, ele tem que criar uma casca grossa para proteger o que está dentro. Mas, para Moisés ou os coletores tirarem a essência, porque Deus queria o que estava dentro, não o que estava fora do estoraque. Eles precisavam quebrar a casca para tirar de dentro a essência que Deus queria. Pastor, o que significa o estoraque na oração? É o quebrantamento. É a oração feita com quebrantamento. É quando Deus quebra a gente e tira de dentro da gente o que existe de melhor. Se tu observar uma coisa na Bíblia, Deus quebra todos. Não importa quem seja, Deus quebra. Porque Deus quer tirar o que tem de melhor dentro da gente. E a maneira com que Deus faz isso depende da vida de cada um. Porque cada um é quebrado numa determinada área da sua vida. Talvez aquilo que causa em você o quebrantamento não é o que causa na minha vida. Então, cada um, Deus sabe a área que vai tocar para aquela pessoa se quebrantar e conseguir, então, fazer uma oração com quebrantamento. Quebrantamento também é traduzido por lágrimas.
Eu costumo dizer que nós conseguimos imitar qualquer coisa na igreja, né? Mas quando uma pessoa está em lágrimas, o coração está quebrantado, isso não tem como imitar. Pode imitar línguas, pode, né? Mas aquele choro que vem de dentro, sabe? Daquele coração amolecido, isso que está acontecendo com você na live aí, que está enxugando as lágrimas, isso é um coração que já foi quebrantado. Porque Deus toca na sua vida e tira de você aquilo que você tem de melhor, a sua essência. E o estoraque, o quebrantamento, ele vem de uma ave no Antigo Testamento, que está em Levítico, que era proibido dos judeus comerem, porque era uma ave impura, chamada quebrantossos ou quebrantoso. É daí que Davi diz, né, um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste. O que essa águia fazia? Pegava sua presa aqui na terra, levava ela numa altura muito elevada, depois soltava a sua presa em queda livre, e aquela presa caía em cima de uma rocha. Quando ela caía em cima da rocha, você conhece a lei da gravidade, que um corpo em queda livre multiplica o seu peso. Aquela ave caía na rocha e quebrava todos os seus ossos. Então ela pegava sua presa, levava no ninho e dizia: agora serve de alimento para os meus filhotes. É daí que Davi tira a palavra quebrantamento, dessa observação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele pega a gente e leva a gente dentro do céu. Lembra quando você se converteu a Deus, que alegria? Tudo era céu, tudo era bom, né? Não tinha tempo ruim, aquela alegria do céu, qualquer hino, qualquer pregação, né? Aí passa um tempo, você cria uma estrutura, aí Deus larga você. E aí você vai caindo, né? Queda livre. Caindo, 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 caindo. E aí você tenta se agarrar aqui, se agarrar ali, pede ajuda aqui, pede ajuda ali. Ninguém pode te ajudar, porque quando você está no processo de Deus, ninguém pode colocar a mão. E aí você cai aonde? Na rocha. E aí quando você cai em cima da rocha, que é Cristo, aí você entende o que João capítulo 15 fala: sem mim nada podeis fazer. É quando a gente entende que nós somos totalmente dependentes de Deus e de Cristo para fazer qualquer coisa. É onde acaba a nossa autossuficiência, é onde termina a nossa prepotência, a nossa arrogância. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu faço, é eu que prego, é eu que canto, é eu que administro, é eu que comando essa empresa. Não. Tudo na tua vida é Deus. Ou é permissão de Deus, ou é direção de Deus. E sabe de uma coisa que eu aprendi? Deus quebra todos, porque o que Deus quer é o que tem de melhor dentro de você. E eu me lembro muito bem quando eu me converti, e alguém deve ter lembrança desse período. Quando a gente se converte, a gente é muito duro, né? A gente chega para a pessoa e diz: se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Aí tu olha para as pessoas e pensa assim: essa aí não vai para o céu. Esse aí não vai ser salvo. Esse aí não é santo. Aí Deus quebra a gente, né? Boy. Leva a gente a um estado de quebrantamento, que a gente começa a se colocar no lugar das pessoas e sentir a dor que elas estão sentindo. Sentir o sofrimento que elas estão vivendo. E aí, quando a gente chega nesse estágio de humildade, a gente serve de alimento para os outros. Aí a gente prega e as pessoas entendem. Aí a nossa família consegue ver em nós o verdadeiro amor de Jesus Cristo, porque estamos sensíveis, quebrantados, compreensivos. Eu me lembro de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Você conhece toda a história, né? Jó foi quebrado ao último estágio. Mas quando termina o livro de Jó, depois de ele ter sido afligido, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento nos leva a enxergar a Deus de outra forma, nos leva a entender esse processo de outra maneira. E essa parte na oração é muito importante,
Porque o quebrantamento nos leva a orar pelas pessoas que ninguém mais quer orar. Eu me lembro quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu ouvi as pessoas dizer assim, aquele lá não adianta mais. Aquele lá já teve em 50 igrejas. Tu vai visitar, pastor, aquele crente? Aquele lá não adianta. E aquilo me incomodava, sabe? Porque não tem coração que Deus não transforma. Não tem pessoa que Deus não alcance. E um dia, numa reunião, eu disse assim, o problema dessas pessoas não é que elas não têm jeito. É que nós, como igreja, não estamos orando da maneira correta. E não estamos enxergando o que fez com que ela se endurecesse. Porque este arbusto, ele era duro por fora, para proteger o que havia por dentro. E quantos de nós, feridos, frustrados, decepcionados, criamos uma casca em volta do nosso coração e falamos aqui ninguém entra, ninguém mais me engana, ninguém mais me fere, o coração fica endurecido, não quer mais saber de Deus, mas aí vem Jesus e quebra a casca, né? E aí revela aquilo de bom que tem dentro da gente, e muitas pessoas estão sendo restauradas porque alguém está se colocando no lugar dessa pessoa, entendendo o que ela está vivendo e o que ela está sofrendo. Eu sempre falo algo aqui na igreja que é uma diferença na visão do pastor e da ovelha. Sabe como é que a ovelha enxerga a outra ovelha? Enxerga assim, ó. Vou usar o exemplo da Lucimar. Não, a Lucimar está na igreja, mas a Lucimar não é crente. Porque a Lucimar ainda faz tal coisa. Assim a ovelha olha para a outra. O pastor é diferente. Eu olho para a vida da Lucimar e não vejo o que falta. Mas eu olho para a tua vida e vejo o que Deus já fez. Essa é a diferença de quem foi quebrantado. A gente consegue olhar para a vida do outro e dizer, olha o que Deus já fez na vida dela. Ela era isso. Estava no mundo, estava perdida. Agora já está na presença de Deus. Mas a ovelha não. A ovelha que não é quebrantada, ela olha, mas ela ainda faz isso. Faz aquilo. Como se nós também não fizéssemos, né? Alguma coisa que não agrada a Deus. Então, uma das especiarias da nossa oração é o quebrantamento. Quando nós somos quebrados, a nossa oração chega no trono com mais perfume. O segundo aqui é a ônica. E a ônica é um molusco que nasce no fundo do oceano. Tá? E para a pessoa pegar essa especiaria, ela tinha que mergulhar. Amém? Mergulhar. Pastor, se eu estourar, que é o quebrantamento, o que é a ônica? A ônica é a oração com profundidade. É aquela oração que você mergulha lá no profundo e traz da oração a revelação e a resposta. Então, o que acontece nisso? Tem pessoas que a oração hoje é muito superficial. Já perceberam? Quem congrega em alguma igreja aí, levanta a mão. Vai na igreja. Né? Você já viu na igreja um irmão que quando vai orar, você já sabe o que ele vai dizer? Ele pega o microfone, vai fazer a oração, tu já sabe exatamente que ele vai repetir a mesma coisa que ele sempre ora. Porque ele não vai na profundidade. É aquela oração do camarada que quando vai orar diz assim, a mesma de ontem, amém. Ele sempre ora a mesma coisa. Ele não procura se aprofundar, mergulhar na oração. Ele não dobra o seu joelho com o tempo necessário para ele mergulhar no mais profundo, no que está oculto. Porque se a Bíblia diz assim, clama a mim e responder-te-ei, não serve coisas ocultas e firmes, nós precisamos mergulhar para trazer aquilo que está oculto. É uma oração com profundidade. Então vamos ver na Bíblia, uma oração com profundidade, a oração de Ana. Ana fez aquela oração no tabernáculo, ela foi tão profundo que não tinha mais nem palavra, ela mexia a boca, não tinha mais palavras, e o sacerdote, quando ouviu o que ela disse, tua oração vai ser respondida.
Se você vê a oração do rei Zedequias, ele ia morrer. O profeta Isaías entrou lá e disse assim, ó, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer. A Bíblia diz que ele vira para a parede, chora amargamente, ora e diz assim, Deus, lembra-te que eu andei na tua presença e fiz o que era reto. A oração dele foi tão profunda que o profeta dá meia volta no pátio, entra na câmara onde ele estava deitado e diz, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Vai te dar vitória sobre os teus inimigos. E a profundidade foi tão grande que fez o relógio de Acaz retornar 1 grau, para dar um sinal para ele que cumpriria o que tinha dito. Sabe aquela oração que você dobra o joelho sem pressa? Você diz assim, eu vou mergulhar aqui. E vou mergulhar e vou orar até trazer da profundidade aquilo que Deus tem escondido. Às vezes a gente ora por alguma coisa, mas a nossa oração não tem profundidade. E nunca vem a resposta. Mas quando a gente mergulha, é tão interessante, eu vejo aqui na igreja, e já vi várias vezes, você faz uma campanha e traz 7 pregadores ou 3 pregadores, e você coloca o mesmo versículo para eles pregarem, já viu isso? E aí um deles prega e tu diz assim, meu Deus, da onde ele tirou isso? Que profundidade! É porque ele mergulhou na oração. Ele foi lá orar e dizer, Deus, eu quero trazer à tona uma revelação que mude a história. E ele traz uma profundidade no texto, uma profundidade na revelação. Por quê? Porque ele se preocupou muito mais em ouvir o que Deus tinha para falar para a igreja do que propriamente aquilo que ele queria falar para a igreja. E o que falta hoje, muitas vezes, na gente é profundidade. As nossas orações são muito rápidas. Né? Eu costumo dizer que é oração de caçador. Já viu oração de caçador? Nunca ouviu falar? Já viu o caçador, ele dobra só um joelho, né? Só põe um joelho no chão, o outro fica assim, né? Aí já dobra um só para já levantar e já sair correndo, né? É a oração de caçador. Não dá nem tempo de dobrar os 2 joelhos, a oração já acabou. Né? E a profundidade, ela é interessante, sabe por quê? Porque o mergulhador, quando ele mergulha, ele precisa acostumar com a pressão, sim ou não? Se ele mergulhar muito profundo no primeiro mergulho, ele não vai suportar a pressão. Então, como é que ele faz? Ele mergulha 5 metros, acostuma com a pressão, mergulha mais um pouco e vai cada vez mais profundo. Assim é a oração. Se você sair daqui hoje dessa live e falar assim, eu vou orar 3 horas agora, depois dessa palavra sobre oração, você não vai aguentar a pressão. Porque o mundo espiritual vai fazer pressão sobre você. Mas se você todo dia mergulhar um pouquinho e aumentando o mergulho, cada semana um pouquinho mais, vai chegar num período que quando você dobrar o joelho, a tua família vai dizer assim, esquece. Porque quando ele começa a orar, ele só para quando Deus manda. Você está entendendo? Você não tem relógio, não tem despertador, não marca a hora para parar, né? Não bota ali 30 minutos de esperta, você para, não. Você vai dobrar o joelho e vai dizer para Deus, eu só levanto dessa oração quando eu trouxer a resposta. Essa é a oração com profundidade. Pastor, eu tenho orado pouco. Comece então o seu mergulho devagar, até o teu corpo espiritual estar preparado para mergulhos profundos. É como você nunca ir numa academia e no primeiro dia pensar assim, vou fazer 2 horas aqui para recuperar. No outro dia você está quebrado. Dói perna, dói braço, dói tudo, e você não volta para a academia porque não consegue nem mexer. Né? Assim é a oração. Se você mergulhar muito depressa, o teu corpo espiritual não vai suportar. Então vai mergulhando, vai buscando a profundidade, vai mergulhando, porque a oração com profundidade, ela agrada a Deus. Tá? E o terceiro aqui é o gálbano. O gálbano é uma resina que saía da árvore, naturalmente. Então, chegava num determinado ponto do dia,
O coletor ia lá, pegava a resina que já havia saído do caule e levava para misturar no incenso. Se o estoraque é o quebrantamento, a ônica é a profundidade, o que é o gálbano? É a oração voluntária. É a vida de oração. É uma oração que você não ora porque as coisas deram erradas. Você ora porque você tem uma vida de oração. Você sempre ora. Tem crente, irmão, que só ora quando as coisas dão errado. Né? Aí me liga, pastor, tem oração amanhã 6h30 na igreja? Tem. Eu já pergunto, o que houve, irmão? O que aconteceu? Ah, pastor, o meu filho está doente. Ah, minha esposa perdeu. Eu digo, ah, bom, então tá, tem oração amanhã. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Mas ora porque alguma coisa aconteceu, não é uma oração voluntária. E o que Deus quer para nós é que tenhamos uma vida de oração constante. E se tu olhar na Bíblia, o exemplo de Daniel. Daniel não orou porque o decreto foi assinado. A Bíblia diz que quando o decreto estava assinado e Daniel soube, ele voltou para casa e, como de costume, ele já orava 3 vezes por dia. Ele abriu a janela para o lado de Jerusalém e fez o que ele sempre fez: orar. Agora, olha que coisa tremenda. Ele não orou porque o decreto foi assinado. Ele já orava. E Deus sabia que ele estaria lá para orar. Porque Deus sabia que 3 vezes por dia a janela se abriria e ele ouviria a voz de Daniel. E quem tem vida de oração, quando o problema bate na tua porta, pela vida de oração que você tem, Deus já te deu a vitória. Antes do decreto ser assinado, você já tem vitória. Então Daniel orou de uma forma que ele sempre orou. Eu fico imaginando, né? O rei assinando o decreto, Deus esperando Daniel na oração e dizendo para os leões: essa noite vocês não vão comer. E se o leão pudesse falar, ele ia dizer assim: mas por que essa noite é especial? Se toda noite que cai gente aqui a gente come, o que tem de diferente? É que essa noite vocês não vão sentir cheiro de carne. Porque quem vai cair na cova não cheira carne, cheira espírito. Essa noite, o meu servo vai entrar na cova. E vocês não vão comer ele porque ele tem uma vida de oração. É isso que faz a diferença. Eu costumo comparar, você conhece a árvore da seringueira? Então, para mim, tem o crente seringueira e o crente gálbano. O que é o crente seringueira? A seringueira, para sair o latex, tem que cortar ela. Não é verdade? Aí corta ela, sai a resina. O gálbano não, a resina sai sem cortar. O crente seringueira é aquele que só ora quando Deus corta ele. Quando acontece alguma coisa. Aí ele vai para a oração. O crente gálbano não. Ele ora sempre. Quando vem o problema, ele já tem depósito de oração. Ele já tem, né, um depósito diante de Deus. Então, essa seria uma maneira da nossa oração ser mais eficaz, com quebrantamento, com profundidade e voluntariedade. Não precisa o pastor dizer, vamos fazer uma campanha de oração. Não precisa ninguém dizer, olha, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Aí tu vai olhar para a pessoa e dizer assim, não vou fazer. Mas como tu não? Não, eu já oro. Eu não vou fazer campanha porque eu oro todos os dias. E hoje é tão natural campanha de oração, já viu? Vamos fazer uma campanha de oração, por quê? Porque o povo não ora. Porque se o povo orasse, a oração seria uma coisa normal para o cristão. Porque o cristão, que é um cristão genuíno, ele ora. Ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, ora para agradecer o alimento, ora para agradecer que acordou, ora, né, para ter uma noite de sono. E segundo diz o pregador, quem se encontra com Deus de manhã bem cedo, há uma grande possibilidade do diabo não querer se encontrar com ele durante o dia, né, porque ele já está coberto de oração. Então, essas são as especiarias. E agora ele vai falar algo aqui, que é interessante. E incenso puro de igual peso. Ou seja, a oração com equilíbrio. Não pode ser mais isso, menos aquilo, não. Uma oração equilibrada, com o mesmo peso.
quebrantamento, profundidade, voluntariedade, aromática, tudo tem o mesmo valor na tua oração. E aí ele segue, e o que é interessante, ele vai dizer, disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista. Outra coisa que eu aprendo, a oração não tem que ser como eu desejo, mas tem que ser segundo o perfumista deseja que eu ore. Porque às vezes a gente não consulta a Deus para saber o que Deus quer. A gente já determina. Já determinou jejum? Você já determinou algum jejum? A gente diz assim, ó, eu vou jejuar de segunda a sexta, das 8 às 8h15 da manhã, e Deus tem que me responder. Gente, quem disse que você vai fazer um jejum e Deus tem que te responder? Você tem que entrar no jejum assim, eu vou jejuar, se o Senhor quiser me responder, o Senhor me responde. Mas se o Senhor não quiser me responder, eu vou sair desse jejum melhor do que eu entrei. Ponto. Consultar a Deus, saber a vontade de Deus, orar segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Não pedir coisas absurdas, coisas que não estão de acordo. Como eu vejo, às vezes debates, eu posso jejuar por bens materiais. Olha, a minha Bíblia diz em Mateus 6,33 que é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o foco é o espiritual. Quer orar? Ora pela salvação da tua família. Essa é a vontade de Deus. Quer orar? Ore para que os povos conheçam Jesus. Essa é a vontade de Deus. Quer orar? Ora para você ter uma vida de santificação. Porque no momento que você conseguir fazer coisas espirituais, as coisas materiais que você precisa serão acrescentadas. Porque Deus não dá o que eu quero, Deus dá o que eu preciso. Entendeu? Então, se eu tiver essa consciência na oração, essa consciência de que eu preciso fazer como Ele quer e como eu não desejo, porque até Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, o que Ele diz? Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a nossa. Então, quando a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, a resposta de Deus é quase que 100%, como é que eu posso usar a palavra aqui? É quase 100% certo que Deus te responderá, porque você está pedindo algo espiritual. Deus só não vai te responder se Ele tiver outro propósito. Amém? E ele pode demorar um pouco, mas um dia a resposta vem. Então a gente tem que trazer a nossa oração segundo a vontade de Deus. E olha que coisa linda isso aqui, nós já estamos indo para o encerramento. Disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Olha que coisa linda, gente. Quando eu oro, Deus vem. Você consegue entender isso? Essa dinâmica? Eu oro, se eu fizer segundo o que está escrito, Deus vem até a mim na minha tenda. Não, pastor, Deus não vem. Vem. Quantas vezes você viu Deus vir? Você já leu Êxodo 3? Tem ouvido atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Conheço as suas dores. Ouvi o seu clamor. Por isso eu desci para livrá-los. Olha que coisa linda. Você já pensou você orar e Deus ir na sua casa? Você consegue entender isso? Que quando você ora, Deus vem. Pastor, mas Deus vem através da sua presença, Deus vem através da sua resposta, Deus vem através da luz, Deus vem através daquilo que é inimaginável, e a Bíblia diz que aonde Deus entra, as trevas têm que sair. Porque onde chega a luz, as trevas vão embora. Então, olha que coisa linda, é você orando e Deus chegando. Parece que eu estou vendo Jairo recebendo Jesus na beira do mar da Galileia, olhando para Jesus e dizendo, vai na minha casa, porque a minha filha tem 12 anos
e está enfermo. Aí Jesus olha para Jairo e disse assim: eu vou. Imagina Jesus se deslocando para a casa de Jairo. Aí no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca na orla do vestido e ele para. Ele para. Ele cura a mulher. Enquanto isso, os empregados chegam e dizem: Jairo, a tua filha está morta. Aí Jesus olha para Jairo e diz: o que? Não temas. Tão somente creia. Ela não está morta, ela está dormindo. E aí Jesus vai até a casa, entra na casa, e quando ele entra, a morte sai. Sabe o que é isso? É o poder da oração alinhada ao propósito e à vontade de Deus. Quando eu oro, Deus vem. Quando eu oro, Deus vem ao meu auxílio, Deus vem ao meu socorro. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O salmista disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Ou seja, o salmista tinha convicção de que a presença de Deus estaria com ele. Então, quando nós oramos de uma forma que este perfume agrada a Deus, Deus vem. E hoje mesmo, Deus pode estar chegando aí na sua casa. Deus pode estar chegando através dessa live, através do YouTube. Talvez alguém que está longe de Deus, assistindo esse vídeo, vai ver Deus entrando na sua casa, voltando para a sua vida. E eu creio nisso. E eu encerro com o final desse texto, porque o nosso horário já passou um pouquinho, mas tem o segredo. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. A oração não é para mim. A oração é para Deus. Todas as vezes que eu oro para meu benefício e não para a glória de Deus, não vai ter resposta. A oração tem que ser para um propósito que o nome dele seja glorificado, não eu. Quem lembra da live de Abraão? O Senhor proverá para si o cordeiro, ou seja, o cordeiro é para ele ser glorificado. Quando nós oramos, Senhor, me abençoa para que o teu nome seja glorificado, para que eu testemunhe da sua glória e para que outros creiam que através deste milagre o Senhor existe e é real, então a nossa oração se torna mais eficaz. E o meu pedido nessa noite de live é que a gente resgate, que você seja um agente resgatador da oração ou na sua casa, ou na sua igreja, ou entre os seus amigos, mas que a gente volte a orar mais e falar menos. Porque a oração, ela tem poder para mudar, ela tem poder para resolver, ela tem poder para materializar aquilo que é invisível e tornar visível. E eu tenho certeza que através da oração, Deus não só entrará nessa casa material, mas também entrará nessas casas físicas que estão vazias dessa presença tão gloriosa. Amém?